abençoa teu filho que vai ministrar nesta noite, toma ele nas tuas mãos, abençoa o louvor que vai ser entoado, receba como Pai, incenso suave ao Senhor, nos guarda, abençoa os filhos, abençoa a família de cada um que está reunido neste momento, aqueles que não puderam vir estão em casa, Senhor, abençoa eles, Pai, toma nas tuas mãos, guarda debaixo do teu sangue, abençoa a cidade em qual que nós estamos morando, abençoa o prefeito, os vereadores, o nosso estado através do governador e o nosso país através da presidência da República. O Senhor possa abençoar, abrir porta, quebrar ferrolho, derrubar barreira. Pai, tudo está nas tuas mãos, Senhor. E o Senhor pode mover com todas as coisas, o Senhor é o dono de todas as coisas. É o Senhor que criou o céu e a terra, nos elegeu nele, o Senhor, antes da fundação do mundo. Nos abençoa em nome de Jesus. Vou começar a cantar aqui. Estou sentindo uma chave mesmo, né? 205. 25. 205.
225 é na batalha contra o... A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Ele é arritmado, ele não tem um ritmo só. Amados, eu quero primeiro pedir perdão pela ausência nos cultos de ensino. Eu não gosto de faltar culto de ensino. E eu tenho faltado esses dias aí que a correria tem sido muito grande. E nem é para ganhar dinheiro, é para cumprir compromisso. Porque ganhar dinheiro só a misericórdia de Deus, não está fácil não. Mas vamos à palavra, para nós ganharmos tempo. Vai até que horas? 1 hora. 1 hora de estudo? 8h30, 8 e pouquinho. Depois de 8h30. Vamos levar até 8h30. Vamos até 8h30 no máximo. Gálatas, capítulo 2. Vamos ler do versículo 18 ao versículo 21. Eu coloquei o propósito assim, está intercalando aí as pessoas que ensinam, os pastores. Então eu vou trabalhar um pouco com Gálatas. Gálatas são 6 capítulos, né? Aí conforme eu for tendo a oportunidade, eu vou dando sequência no texto. Amém? Todos acharam? Amém? Misericórdia. Só a graça. Gálatas capítulo 2, versículo 18. Fazer um móvelzinho mais alto aqui para usar aqui embaixo, né? Fazer um móvelzinho mais alto aqui. Quer tirar? E ele tem rodinha. Dá certinho. Tira ele, coloca aqui lá. Quando não tiver usando, vai colocar naquele canto ali. Não, é moleza pro Vasco. Para mim, tudo bem. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Gálatas capítulo 2, versículo 18. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a fé que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Não é de baldada, não, tá, irmãos? Morreu em vão. O tirador de leite levou uma baldada na cabeça e morreu. Essa carta de Paulo aos Gálatas, ela tem uma finalidade de tratar a igreja
de Gálatas. Pelo que ele já inicia ela numa segunda visita, num segundo momento. Porque a maioria das cartas foram escritas na prisão. Então foi escrito tempos depois, 15, 20 anos, de que ele já tinha passado nessas localidades. Então ele escreve essa carta aos Gálatas no capítulo 1 aí, a partir do versículo 6, a parte, até o versículo 5 é a saudação ali. Mas a partir do versículo 6, ele começa justamente a combater uma coisa que foi entrando lá. O que acontece? Os Gálatas se converteram com a passada deles por lá, Paulo, Barnabé possivelmente, mais alguns outros, e foram pregados o Evangelho da graça, o Evangelho da verdade, o Evangelho que Paulo defende, e ele trata da defesa desse Evangelho no transcorrer do capítulo. Mas no primeiro, ele traz uma repreensão para os Gálatas. Ele falou: olha, eu estou entusiasmado com vocês estão de parabéns. Eu ensinei vocês a se libertarem do jugo da lei, por que vocês estão se metendo de novo debaixo do jugo da lei? Que coisa é essa? E começa a tratar disso. Eu passei, eu gastei, eu me desgastei ensinando vocês a não estarem debaixo do jugo de ninguém. Por que agora vocês estão se metendo? Por que estão voltando aos rudimentos da lei novamente? Né? Então, o que acontece? Eles foram influenciados por alguns cristãos, não era não cristão, por alguns cristãos judeus, que saíram de Jerusalém e ia na Galácia, ia lá visitar os irmãos, e lá começavam a impor coisas do judaísmo na cabeça dos irmãos, e muitos estavam aderindo a isso, a essa situação. Então Paulo entra repreendendo eles nessa questão. No versículo 11 do capítulo 1, ele já começa a falar da natureza do Evangelho que ele anunciava, que não era um Evangelho de homens, mas que era um Evangelho que ele tinha recebido diretamente do Senhor, através de revelações, né? Não aprendeu, não foi lá em Jerusalém, ele não fez o caminho de Lucas, por exemplo, que Lucas ele chega ao Evangelho, ele chega em Jerusalém, ali nos dias da crucificação, logo após a crucificação, ali no dia, já tinham sepultado Jesus, é quando Lucas chega. Tanto que diz os estudiosos que ele é um daqueles 2 discípulos que vai para Emaús. E ali no caminho de Emaús, abrindo um parênteses aqui, acontece uma coisa impressionante, porque o caminho é curto, é coisa de menos de meia hora de caminhada, eles debateram o dia inteirinho para fazer aquele caminho. Por quê? O texto diz que Jesus, no caminho, explicou de Moisés a Apocalipse para ele. Então, o que Lucas não conheceu a vida inteira, tinha curiosidade de conhecer, ele conheceu no caminho de Emaús, que Jesus ensinou para ele e para o outro discípulo que estava junto. Amém? Voltamos cá. Então, o Paulo não teve essa oportunidade. Paulo se converteu indo perseguir a igreja. E no caminho de Damasco, os pregadores dizem: ele caiu do cavalo. Não estava de cavalo, estava a pé. Não caiu de cavalo nenhum. Mas ele caiu atônito, porque o resplendor da glória de Deus desceu ali onde ele estava, e todos os que estavam com ele também caíram, por causa do resplendor. Mas só Paulo ficou cego, não conseguia enxergar depois, porque fazia parte do processo da transformação da vida dele. Então ele não aprendeu, mas ele foi buscar, ele precisou ir buscar diretamente com o Senhor. Então, ali na sequência do capítulo 1, ele fala da questão da natureza, da forma como ele foi chamado, que ele não era bem quisto ainda no meio das igrejas daquele início, por causa da história de perseguição que ele vinha de perseguir a igreja, e agora passava a anunciar a fé que ele condenava antes. Então havia uma controvérsia nisso, e ele traz essa defesa perante o pessoal nesse escrito, justificando as coisas. Ele fala também no capítulo 1 que ele, depois de 3 anos, ele esteve com Pedro e Tiago, só com os 3,
ficou 15 dias com eles e retornou de volta para Damasco, onde estava. Então é só uma abertura para a gente entender onde está a história acontecendo aqui nesse texto de Gálatas. E a condição, o ambiente em que isso estava, a história. É um texto, irmãos, que ele fala exclusivamente, toda a carta de Gálatas, depois os irmãos vão ler, até para ter uma condição da gente debater melhor. Ele trata, assim, basicamente, o foco dele é mostrar que a graça superou a lei. E que a lei é superior. E que se nós tentarmos impor alguma lei, alguma regra, a graça, nós anulamos o efeito da salvação. Nós anulamos o efeito do sacrifício de Jesus. Toda vez que eu coloco alguma coisa para acrescentar a isso, para a salvação, eu estou dizendo, a cruz de Cristo não é suficiente. Tem que ter mais alguma coisa. Tem que ter mais algum anexo para valer. Entendeu? Qualquer lei. Tem que guardar o sábado para ser salvo. Não, eu estou atrelando alguma coisa a isso para a salvação. Para nós entendermos essa questão de graça versus lei, até para a gente saber e entender que coisa maravilhosa é essa, o que esse acontecimento tão maravilhoso, que nós estávamos todos condenados à perdição, e esse ato tão bondoso nos trouxe a redenção, e por isso estamos aqui em 11 pessoas, que pode ser mais, eu creio que será mais daqui em breve. Foi a graça de Jesus. E onde parte para a gente iniciar, para a gente aprender? Eu estou aqui basicamente no meio da igreja. Eu creio que essa pedra aqui seja a pedra do meio. Certo? Para cá aqui está a lei. Eu sou a cruz. Vou abrir o braço. Eu sou a cruz. Para cá está a lei, para cá está a graça. Até a cruz de Cristo, tudo lei. Mas o Novo Testamento, Mateus, Marcos, é o Velho Testamento. João Batista, Jesus, os apóstolos, o Velho Testamento. E os irmãos vão entender aqui que, mesmo depois de Jesus morto, ressuscitado, o Pentecostes, as maravilhas, Pedro estava carregando os rudimentos da lei no comportamento, sendo hipócrita numa reunião com os outros. Então, a lei vai até a cruz, e a partir de Cristo, a partir da cruz, aí muda tudo. O que fez mudar tudo? Mudou tudo. Porque o véu do templo, lá em Jerusalém, o templo abriu de alto para baixo, literalmente, não é ficção, não, abriu de fato. A terra tremeu, deu um rebuliço. Ali estava marcando o fim de uma era, né? O profeta havia profetizado que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Então fechou um caminho e abriu-se um novo e glorioso caminho que nos conduz a Cristo. Para os irmãos entenderem onde está a divisão, de onde a gente parte. Então essa parte da esquerda aqui, ela é uma parte que nos interessa? Sim, nos interessa. As histórias que estão aqui dentro, de todo o contexto, tem coisas ali, irmão, que até para ler é pesado. Quando você pega Deuteronômio, principalmente, alguma coisa de Levítico ali, é muito complexo para você ler, é muito pesado, até para ler é complexo. Agora, se você entender o que está, principalmente de Atos para frente, não, você vai desconsiderar toda a Bíblia de jeito nenhum, mas se você se aplicar a entender o que está de Atos até Apocalipse, é isso que mais importa para a igreja. Não podemos deixar as outras coisas de jeito nenhum, mas o mais importante para a igreja está nas cartas, inclusive de Paulo. Por quê? Paulo escreveu para nós.
Nós somos gentios. Nós somos gentios. Então a opção, o que nós temos de opção hoje? A nossa opção é ser igreja. Eu não posso seguir a lei. A lei não vai me regenerar. A lei não vai me converter num judeu para eu ter as bênçãos de Israel. Eu não tenho sangue judeu. Mas a graça, não, a graça ela me pega, porcaria, transgressor, entendeu? E me transforma, herdeiro de Cristo, que é judeu na carne. Mas por quê? Por causa da promessa feita a Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou. Então todos, lá em Hebreus fala que todos os patriarcas, eles trilharam, vendo a esperança, mas vendo como que distante. Mas a nós, essa esperança chegou com vividez, com alegria, com disponibilidade, com liberdade, com gozo e paz do Espírito Santo. Ela já não é mais uma coisa vivida na teoria, em que eu dependo de um sacerdote interceder por mim. Não, o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. E hoje o que eu precisava de um sacerdote, eu sou sacerdote do meu templo. Eu preciso fazer o sacrifício de louvor, que não tem nada a ver com o sacrifício do antigo. Mas o sacrifício nosso hoje, onde está ligado? Alguém me questionou esses dias. Mas irmão, então eu não preciso guardar os 10 mandamentos? Não. Só que você tem 2 que você precisa guardar ele. E se você guardar os 2, você guarda os 10. Porque se você amar Deus sobre todas as coisas, você vai cumprir todas as etapas dos primeiros mandamentos direcionados à deidade de Deus. E se você amar o próximo como a si mesmo, você vai cumprir os outros. Como você vai matar o seu próximo se você amar ele? Não pode. Você vai roubar o seu próximo se você amar ele? Não. Você vai trair o seu próximo com a mulher dele se você amar ele? Não. Entendeu? Se amar como a si mesmo, não vai fazer. Então, cumpre-se toda a lei. O capítulo 2 relata mais especificamente essa questão dessa viagem de Paulo, da segunda viagem de Paulo a Jerusalém, quando ele não vai mais sozinho, mas ele leva com ele a Barnabé, que é judeu também, e também a Tito, que era grego. Né? Então, no capítulo 1 ao versículo, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 2, ele relata esse retorno dele a Jerusalém. Atos capítulo 15. Quem achar primeiro aí pode se manifestar. Atos capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 35. Esse texto, ele fala justamente dessa Atos 15. Ele está em Atos, eu não vou ler não, tá, irmãos? Esse aqui é assunto para, mas o irmão pode marcar aí na Bíblia para os irmãos lerem depois. É assunto com outro culto de ensino, esse assunto, porque ele é profundo e se complementa com esse assunto aqui de Gálatas. Então, esse evento aqui de Gálatas, ele é exatamente esse evento de Atos capítulo 15, que é o chamado Concílio de Jerusalém. Então, do 1 ao 35. Então esse texto, ele vai trazer justamente essa questão do concílio. Vamos aí assim, de uma maneira, aí já está mais detalhado. De uma maneira mais simplificada, está aqui no Gálatas que a gente vai falar dele. Qual que é o objetivo principal disso? A defesa do evangelho da cruz, do evangelho da graça pregado aos gentios. Evangelho da graça. Há uma certa confusão com os evangelhos. Só um adendo, um parênteses aqui para a gente voltar aqui. Disse, por exemplo, aquele texto de Mateus, se não me engano, e este evangelho do reino será pregado a todas as nações, e aí virá o fim, certo? Mais ou menos isso que diz. Esse evangelho do reino não é esse evangelho que nós pregamos hoje. O evangelho do reino é o evangelho que anuncia o reino milenar de Cristo. Quem pregou esse evangelho?
evangelho. Enoque pregou esse evangelho. João Batista pregou o evangelho dele. E o próprio Jesus. Enoque, eu tenho curiosidade de ler. Ele não é bíblico. Eu tenho curiosidade de ler. Só que Enoque é um livro um pouco mais. Não, ele não é bíblico, por isso que você não está na Bíblia. Mas tem várias passagens citadas. Então Enoque ele foi um apregoeiro do Evangelho do Reino. Ele anunciou o reino de Cristo, sem saber o que seria, mas anunciou. O Evangelho que nós anunciamos é esse Evangelho que eu falei na abertura do trabalho, esse Evangelho que Paulo está defendendo. É o Evangelho da cruz, o Evangelho da cruz de Cristo. Mas por que ele foi para Jerusalém fazer essa defesa do Evangelho? Por causa das coisas, das heresias que começou a entrar no meio dos crentes. Vinham os crentes lá de Jerusalém e queria complicar a cabeça dos crentes aqui da galáxia. Entendeu? E aí ele vai a Jerusalém para fazer esse concílio, para definir as coisas. Falar, vamos definir aqui então o que é isso aí que está virando bagunça. Então dessa conversa, dessa discussão toda, surge a necessidade depois, mais para frente, de se escrever a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é um esclarecimento, trazendo, tanto que ela começa trazendo os fatos históricos de toda a história de Israel, até chegar e falar assim, olha, eu trouxe tudo isso aqui para vocês entenderem que isso aqui ficou lá. O que manda agora é daqui para frente. É para os hebreus, é para o povo judeu aquela carta. Então por isso que ele trata desse ele pega tudo aquilo, ó, até aqui foi isso, mas isso aqui só para vocês entenderem, ele falando para os hebreus, para vocês entenderem que isso aqui é superior a Moisés e a tudo que Moisés escreveu. Moisés profetizou acerca de Cristo, ele falou que viria um profeta superior a ele e que a esse vocês deviam obedecer e vocês o crucificaram. Então o Hebreus tem justamente essa finalidade. Então, a finalidade era a defesa do Evangelho da cruz que Paulo pregava aos gentios. Se acontecesse, por exemplo, nessa reunião, desceu os três, desceu Paulo, Barnabé e Tito, que não era judeu. Se acontece de levar isso na presença dos demais apóstolos, eles falam, não, Paulo, nós não podemos crer nisso, principalmente Pedro, que era o líder. O que teria acontecido? Mas eles começam a analisar e ver que tinha fundamento, principalmente porque o mesmo Espírito que operou eficazmente na vida de Pedro, no dia de Pentecostes, quando ele saiu e ele prega e converte mais de 5.000 almas, e depois em outra mensagem, também quase que a mesma quantidade, aí tem aquele episódio de Cornélio e tudo mais. Os outros demais apóstolos viram que, pelo relato não só de Paulo, mas de Barnabé e de Tito que estava com ele, que a mesma eficácia que estava na mensagem que Pedro pregava, estava na mensagem de Paulo, agindo no meio dos gentios e abrindo igrejas e transformando o mundo. Então eles aceitaram as coisas. E a prova que Paulo teve, não, agora está certo, a mensagem que eu estou pregando não está, apesar da gente não ter conversado, porque isso é incrível também, irmãos. Eles não tinham nem celular, não tinha internet, nem carta para corresponder, não tinha. Eles tiveram pouco tempo juntos. E como que eles sabiam a distância? Se não é pelo Espírito Santo, como que isso é possível? Anunciar o mesmo Evangelho, distante um do outro, sem se conversar, só pelo mesmo Espírito agindo. Aí quando acontece o episódio de ainda no versículo 3, por ali, eles não insistiram na circuncisão de Tito, que não era judeu, Tito era o único não judeu no meio ali. Aí quando não insistiram, eles entenderam, não, aceitaram, isso aqui é um aceite ao que nós viemos propor. No capítulo 4, do versículo 2, ele diz assim: e isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo, para nos porem em servidão. Olha aqui, os irmãos judeus
ficaram espiando eles, na intimidade deles, do jeito que eles agiam, com liberdade, sem estar preso a nada. Paulo, que era judeu, Barnabé, que era judeu, se abraçando com Tito, se congratulando, e eles viram isso e começaram a se espantar, porque não podia fazer isso, Deus não podia fazer. Tinha que se manter afastado dos gentios. Então eles viram isso. Aí Paulo, a expressão de Paulo, por que Paulo insistiu nisso? Né? Ele insistiu porque a aplicação, quando ele está dizendo para eles o seguinte, quando vocês insistirem em aplicar a lei de Moisés para o povo, vocês estão anulando, vocês estão negando Cristo e negando o seu sacrifício. Então é preciso que vocês abandonem os rudimentos da lei, de toda e qualquer lei, e se apegue à graça, ao sacrifício de Cristo e à cruz. Porque senão vocês estão tornando o sacrifício de Cristo uma coisa inválida. Vocês estão invalidando a graça. No versículo 5, vou correr um pouquinho aqui, senão não chega onde eu quero chegar. Versículo 5: aos quais nem ainda por uma hora cedemos uma sujeição para que a verdade do Evangelho permaneça. Note que há um empate aí. Paulo não deu folga para eles na defesa desse Evangelho, na defesa do que nós estamos falando aqui hoje, para defender o Evangelho da graça. E não era com estranhos, era com crentes, só com crentes judeus, querendo a mesma situação que nós vemos hoje, irmãos. Se nós vemos por aí, é um monte de gente querendo colocar penduricaios nos irmãos. Não, mas você não pode fazer isso, se você fazer isso está errado. Mas você fazer, meu irmão, onde acha que está isso? Nós somos uma igreja judaizada? Não, somos uma igreja cristã, uma igreja que segue a Cristo, uma igreja que usufrui, uma igreja que tem o poder, o direito, de usufruir da graça de Deus, porque ela foi dada justamente para nós, para isso, para vivermos ela. Como que eu vou viver a graça de Deus e ao mesmo tempo viver subjugado, com peso nas costas? Não é esse Evangelho que nós somos chamados para pregar. Versículo 6: e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, que até podia ter sido em outro tempo, né? Não cidade de Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Então era um bando de farisaísmo que estava ali questionando as coisas, mas quando Paulo enfaticamente defendia o Evangelho da graça e justamente trazendo à memória deles o poder que a cruz trouxe para nós, eles não tiveram argumento para ir contra Paulo. Antes, pelo contrário, versículo 7: quando viram que o Evangelho da circuncisão me estava confiado como a Pedro o da incircuncisão, porque aquele que operou eficazmente vendo para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Entendeu? Quando eles viram isso, aí eles mudaram o parecer, né? E conhecendo, no versículo 9, conhecendo o Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas da igreja, né? Eram os sustentáculos da igreja, a graça que se havia dado, deram-nos as mãos direitas, né? Destra, fala aí, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles aos da circuncisão. Então, quando eles viram os testemunhos, isso aqui eu creio que foi uma reunião de dias para chegar a essa conclusão aqui. Quando eles viram os testemunhos que eram relatados, não apenas por Paulo, mas pelas duas testemunhas que foram, eles entenderam, falaram, não, é o mesmo Deus que está operando, e começaram a aceitar. E quer queira ou quer não, essa viagem aqui, ela mudou o sentido da igreja. A igreja até aqui, ela meio que fez coisas erradas, fora da direção de Deus. A ordem de Jesus é que eles fossem para Jerusalém e ficar lá em oração até
serem revestidos do Espírito Santo no Pentecostes, eles foram fazer uma votação lá para eleger um substituto para Judas. E o substituto de Judas não era Matias. Matias só aparece o nome dele na Bíblia no dia da eleição, no sorteio. Onde você escolhe um obreiro por sorteio? Onde estava? Entendeu? O substituto de Judas era Paulo. Até em sabedoria, em conhecimento, e todas as características são muito conhecidas. Versículo 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Quando acertaram tudo, não, tudo bem, você, Paulo, você, Barnabé, Tito e os demais que surgiram, vocês vão para os gentios, vocês têm liberdade, nós estamos aqui apoiando vocês. Paulo, só que é o seguinte: aquela perseguição que você arrumou aqui antes da sua conversão, está tendo problema para nós, o povo está pobre, o povo não tem dinheiro. Outra atitude da igreja primitiva, errado. Louvável, mas errado. O que os primeiros irmãos faziam? Os irmãos lembram porque a igreja primitiva começou? Por que Ananias e Safira foram mortos? Vendiam os bens e traziam aos pés dos apóstolos. Que maravilha! Só que agora que 20 anos depois, ele está falando: Paulo, pelo amor de Deus, você está indo, você vai para os gentios, vocês têm liberdade para ir para os gentios, mas pelo amor de Deus, Paulo, lembra dos pobres de Jerusalém. Por que a igreja empobreceu? Má gestão. Podia ter dado, podia, não precisava ter pedido propriedade para ajudar. Até porque se você vende um bem e coloca ele à disposição, irmão, pode pegar R$1 milhão. Se você não aplicar ele, faz uso. Some. Entendeu? Então assim, e o próprio Jesus tinha dito aos pobres: vocês sempre vão ter com vocês aí, deixa eu olhar os meus pés aqui, cada um junto com você por tudo. Entendeu? Então assim, não é que está errado de fazer assistência social de jeito nenhum, é dever da igreja. Inclusive, o amor da igreja só é entendido em muitos casos através disso. Assistência social, ajudar o irmão a pagar o aluguel, ajudar a pessoa que nem crente pagar uma conta de luz, né? Entendeu? Isso é o serviço da igreja. Entendeu? Então, mas note que Paulo levou isso a sério, porque até antes Paulo ir preso, inclusive a razão de Paulo vir para Jerusalém, depois já daí, no fim da história dele de liberdade, ele vem para Jerusalém com ameaça, sabendo que tinha profecias que ele ia ser preso em Jerusalém, mas ele vinha justamente trazer ofertas para os pobres de Jerusalém. Ele passou arrecadando das igrejas e estava indo levando as ofertas. Entendeu? O versículo 11, e aqui nós vamos nos deter mais um pouquinho. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na carne, porque era repreensível. O que quer dizer isso? Porque ele era repreensível, porque ele achou errado. Né? Versículo 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, os irmãos que congregavam com Tiago, né? Comiam, bebiam junto com os gentios. Tinha a comunhão, a liberdade que Paulo tinha com os outros lá, junto aqui, abraçando todo mundo, comunhão, todo mundo, no meio dos gentios. Você está no 4? Não, eu estou. Não, estou em Gálatas. Gálatas, capítulo 2. Aí comia, bebia com todo mundo. Quando começou a chegar os irmãos que eram judeus, ele foi se retirando. Tipo assim, eu não me misturo com essa gente. O que é isso? Palavrinha de Jesus, mais uma conversão com ignorância. Hipocrisia. Ele está fazendo conta. Por isso que Paulo disse que ele era digno de repreensão. De fato era. E aí o que acontece? Com esse ato, por isso que a liderança tem que ter cuidado com o que faz. Porque o líder ele é seguido. Pode ser bom líder, pode ser ruim, pode ser o que for. Ele é seguido. De alguma forma ele vai ser seguido. O comportamento
Pedro foi horrível. Mas o que aconteceu? Os outros irmãos judeus lá de Antioquia mesmo já começou a sapatar junto com Pedro, apartar das brincadeiras lá, entende? Até o Barnabé, que era convertido, amigo de Paulo, pregador para os gentios, também na mesma onda. Paulo falou assim: ô, que palhaçada é essa? Mas eu fico desse nível. Ô, que palhaçada é essa? O que você está contando, irmão? Onde você está? O que você está pensando da vida? Um comentário no versículo 12, ele observa o seguinte, que alguns dos cristãos judeus, eles aceitaram Jesus como Messias, mas eles não tinham um entendimento aprofundado da graça que Paulo tem. Por isso que Paulo faz falta em muitas igrejas. Não é o São Paulo para ser adorado, mas os escritos dele, que é a palavra de Deus falando conosco, faz muita falta em muitas igrejas. Paulo devia ser ensinado mais nas igrejas. É ensinado, mas não é ensinado com transparência. Entendeu? Então eles aceitaram a Jesus como Messias, mas não entenderam a profundidade da cruz. E a cruz ela tem uma profundidade muito grande. Porque não é só, morreu lá Jesus. Não, tem uma série de significados, né, de importância aquilo ali. Até o próprio ato, porque naquilo ali, imagina, o Deus da glória, o Senhor Todo-Poderoso, o comandante dos exércitos dos céus, o comandante dos exércitos de Israel, né, se tornar maldito ao ponto de ser pendurado numa cruz. Que humilhação terrível! Mas nem o diabo entendeu o que aquele processo ali significava. Ele não entendeu. E ninguém conseguiu entender. Porque era muito profundo o que aquilo ali tudo significava. Ele estava comprando. Apocalipse fala, com o seu sangue, o cordeiro. Por que o cordeiro pode abrir os selos? Porque ele tem direito, ele conquistou isso. De que já que ele conquistou na cruz. Ele não conquistou fazendo negociatas, ele não conquistou fazendo isso, fazendo aquilo. Ele conquistou na cruz o direito de abrir os selos, de desatar. Por quê? Com o seu sangue, ele comprou para si povos de todas as nações, raças, tribos, línguas. Então, o que nós conhecemos, irmãos, até a cruz, da cruz em diante, nós só vamos ouvir falar o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus. Na eternidade, o Cordeiro. Onde você for, é o Cordeiro de Deus. Por que o Cordeiro? Porque a cruz significou tudo a mudança. Ele foi pendurado. João Batista, quando viu na fila para ser batizado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Parece que é um louvor, mas é uma profecia. O Cordeiro de Deus vai ser sacrificado. Então, quando João Batista apontou que era o Cordeiro de Deus, ele estava dizendo: vai ser sacrificado. Versículo 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Aquela hipocrisia, né, de ficar ali fazendo, até desfazendo dos outros. Né? Isso aqui é uma coisa nojenta de se ver. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, olha só que maravilha. Disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viver como judeu?
está tornando um nada todo o sacrifício que Cristo fez. O que nós estamos fazendo aqui se você está agindo dessa forma? O 15. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Por que Paulo falou isso aqui? Porque eles, como judeus, eles tinham o parâmetro da lei para eles se guiarem. E estavam se comportando dessa maneira. E os outros que eram gentios, que não tinham parâmetro nenhum para se guiar, do ponto de vista espiritual. Eles não tinham parâmetro nenhum para se guiar. Então eles estavam se comportando de uma maneira muito pior do que os outros que não tinham conhecimento nenhum. Porque os outros na graça, por exemplo, para nós hoje, irmãos, qual é a nossa esperança se não for a graça de Cristo? Não é? Se não for a graça de Cristo, nós estamos mortos. Não tem esperança para nós. Nós não somos judeus. A gente não tem certeza se vai sobreviver a todos os intempéries que vêm aí da grande tribulação para soprar e não remanescente que vai entrar no reino mineral. A gente não tem certeza se o nosso físico vai aguentar isso. Entendeu? Aí tem que viver o Evangelho do Testemunho de Jeová. Não é que não tem equipamento. Está vendo o Evangelho do Testemunho de Jeová. Só não é para esse tempo. É o Evangelho do Reino, o Testemunho de Jeová. Mas o que adianta o Evangelho do Reino hoje? Não adianta nada. Eu tenho que pregar o Evangelho da cruz, porque o Evangelho da cruz ele transforma. Pastor, o Evangelho da cruz, ele pegou muito, hoje a gente não vê muito mais isso, mas as pessoas se convertiam nas cruzadas evangelísticas, e eu vi isso aos montes. As pessoas se convertiam caindo de bêbado. Quando terminava a oração do apelo, o camarada estava arrumadinho e nunca mais entregava a vida. Quantas vezes eu vi isso? Pessoas chegarem para aceitar Jesus aleijados. Numa época, eu vivi uma época, não sou tão velho assim, mas vivi numa época em que não tinha muletas. As pessoas faziam as manguaras de madeira, botavam no mato e faziam. Aquilo até ficava liso, de tanto que a pessoa pegava aquilo para usar. Chegavam lá escorando na bengala, nunca tinha nem visto falar que existia evangelho, porque a Igreja Católica meio que ofuscava isso. Hoje está mais aberta a Igreja Católica, mas a Igreja Católica fechava a verdade mesmo. Tanto que aqui fala português, eles pregaram, falam a missa em latim. Por que isso? Para as pessoas não conhecerem. Vamos ouvir isso. Viraram costas para ninguém ler com os lábios. Então, irmãos, eu vi isso. O que é que faz isso, irmão? Não é o peso da lei. Paulo está aqui batendo. Não é a lei, não é a regra. O que faz isso é a fé no Cristo. E esse Cristo crucificado. Irmão, mas ele já ressuscitou. Mas ele ressuscitou. Mas ele ainda está crucificado. Para salvar a mim, para salvar você e todo mundo que está aí. Eu sei que ele ressuscitou. Mas o efeito da salvação é o Cristo e esse crucificado. Tanto que no versículo que nós lemos, estou crucificado com Cristo. Eu me crucifiquei com Cristo. E agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Agora eu te pergunto, o que tem mais poder do que isso? Irmãos, por que vocês acham que a igreja está sendo tão perseguida? Ou vocês pensam que não tem alguém aqui fechando a igreja para não abrir, que não está tendo perseguição? Nós estamos sofrendo a maior perseguição de todos os tempos da igreja na terra. Não tem ninguém sendo morto aqui no Brasil, fora tem. Eu estou dizendo a nossa realidade. Onde está a perseguição? Nos bastidores. Acabando com a vida das nossas crianças nas salas de aula. Transformando os nossos filhos, os nossos netos, em servos do diabo. Esse é o objetivo. E aí está instalado. E a igreja não está sendo perseguida? Não. Seu celular está aqui. Não tem problema, pode deixar. Celular. Aqui, cada um tem um perto de você. Essa porcaria aí, desligada. Tudo que você fala, essa porcaria está arquivando. Tudo. Você comenta, você conversa uma coisa com alguém. Eu falei mal do político. Eu falei mal do político
que não vou dizer quem é, não vem o caso. Conversando, eu conheço o cara que respondeu que não era nada. Quando chegou lá, eu falei, fulano de tal, eu conheço, tal. Eu falei, é assim. Eu terminei de conversar com os amigos onde eu estava conversando. Quando eu cheguei em casa, eu tinha um convite de amizade. Então, eu fiz isso. De onde veio isso? Veio do acaso? Vamos lá. Versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Irmão, não tem regra, a igreja não foi deixado. Se tivesse deixado, seria uma maravilha, o pastor Celso, o pastor Reinaldo, porque você ia imprimir o código de regras ali na igreja. Irmão, para ser igreja do Senhor tem que seguir isso aqui. Seria fácil de cumprir o povo. Mas não tem. A graça é liberdade. Não tem. Você não tem amparo bíblico para colocar regra na igreja. A igreja não é sua, a igreja é do Todo-Poderoso, a noiva do Cordeiro, e ele tem zelo por ela. E aí daqueles que estão pendurados na noiva de Cristo, usurpando na noiva de Cristo, rasgando as vestes da noiva de Cristo, manchando as vestes da noiva de Cristo. Ai deles. Não pode. O povo tem que ter cuidado, o povo carinho, o povo tem que ter respeito, o povo não pode julgar, não pode. Moisés, lá no Antigo Tempo, porque tocou num símbolo da igreja, que é a segunda rocha. A ordem de Deus é o seguinte: Moisés fala e a rocha. A igreja é para falar para a igreja, não é para bater. Moisés vai, tome a varada na rocha com raiva, porque o povo estava punhando ele por causa de água. Ele foi lá nervoso e bateu na rocha. O Senhor falou: Moisés, não é isso que eu planejei com você. Vem cá comigo. Vamos subir no monte, sobe lá no monte. Olha lá, está vendo, Moisés? Aqui, ó, do rio Eufrates até lá, está vendo? É a divisa da possessão. Contempla aí, a única coisa que você vai ver, você não vai entrar. Mas Senhor, não pode. Você tocou na igreja. Deus não falou com ele, não tinha igreja, era só um projeto. Agora que Moisés era o cara, Deus disse depois de Moisés que era o homem mais manso da terra, o homem que teve face a face com Deus. Agora, se Deus não teve misericórdia dele nesse sentido, não é que ele perdeu a salvação, mas ele não mudou na terra prometida. E podia, Deus plenamente podia. Moisés morreu, irmãos, no auge da sua idade avançada, mas a palavra diz que Moisés não perdeu a visão. Ele enxergava do mesmo tanto que ele enxergava quando era moço. O vigor de Moisés não se acabou. Então Moisés tinha lenha para queimar muito tempo, para entrar na nação de Israel, na terra prometida e tudo, mas Deus não permitiu, porque ele tocou na igreja. Então é o tempo de vivermos da graça. Então, irmãos, não há justificação pelas obras da lei. O que isso significa? Meu irmão, você pode ir de joelho daqui de Jerusalém, não dá para ir de joelho daqui de Jerusalém, mas você desce para ir, tu pode ir, se cortar, fazendo, não, eu estou fazendo em nome de Jesus, é em nome de Deus que eu estou fazendo. Não é isso. Não é o tempo de crente. Eu tenho 46, 42 anos mais ou menos de crente. Mais ou menos isso. Isso vai somar alguma coisa? Isso não é. Isso quer dizer o seguinte, amados, que o mesmo valor que tem eu, depois tempo de crente, o pastor Celso tem mais tempo que eu ainda, porque ele já nasceu no Evangelho. O pastor Reinaldo, os outros pastores aqui, os irmãos. Nós temos o mesmo valor. Olha o que a graça
Nós temos o mesmo valor, irmãos, do mendigo que está na rua. Não tem aquele rapaz que entra aqui de vez em quando aí, que ele entrava também na nossa igreja lá em cima, né? O mesmo valor. A graça trouxe essa equiparação. Por isso que nós temos que cuidar do outro. O mandamento é para nós amar. Nós seremos conhecidos como servos de Jesus quando nós amarmos uns aos outros. Se nós não amarmos uns aos outros, o povo não vai ver Jesus em nós. Não tem como ver. Tem que haver amor. Então, irmãos, não há nada a não ser a fé na cruz